Oi, 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 boa noite, pessoal, que delícia, sejam bem-vindos, que bom tê-los por aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá, Yara, Gustavo, Rafael Ribeiro, tudo bem? Como é que você tá? Renata, vamos entrando, pessoal. Boa noite. Oiê, Gustavo. Papel e caneta na mão, é isso aí, Rafael. Hoje quem vai mandar as dicas é a Bruna Andrade. Então bora lá aprender um pouquinho dessa tal metodologia que veio para revolucionar o nosso RH, People Analytics. Então tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje com algum conhecimento diferente. Olá, Mário, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho, já aproveita aí, então envia o aviãozinho aí para os amigos, convidando para participar dessa live. Bora, Mário. Não é monólogo, a gente vai tentar interagir bastante com vocês, quero escutar um pouquinho as perguntas aqui, o que vocês têm para contribuir também. Boa noite, Clau, Wagner. Quanto tempo, Wagner? Me conta aí, como é que está Porto Belo, tudo bem? Aqui, de Balneário, forte abraço. Bruna também já tá por aí. Boa noite. Então, começando aqui, seguindo o horário que a gente marcou, 19h31 já. Então, pessoal, é uma alegria enorme poder estar aqui hoje realizando essa live com todo esse time aí do varejo, que será a primeira da série Varejando com Graziela Brunato, com o tema aí, time preparado é time campeão. E esse é um trabalho inicial rumo aí a uma realização de um sonho pessoal meu, e mais pra frente eu vou compartilhar com vocês esse projeto. Mas agora eu quero saber, então, me conta aqui, escreve aqui embaixo com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar e de qual empresa, me conta aqui. Sei que Wagner, a gente já trabalhou junto na Porto Belo, quem mais está por aí e que eu tive a oportunidade de trabalhar aí ao longo da minha carreira, me conta aqui quem está por aqui. Manda um oizinho. Zíper, Gustavo, Carlos entrando, tudo bem, Carlos? Boa noite, seja bem-vindo. Que alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje. É o pontapé inicial aí de várias lives aí da série Varejando com Graziela Brunato. E a gente vai ter aí o pessoal, o Mário que está aqui com a gente na próxima semana, Gustavo da Zip falando um pouquinho de venda online, Paula falando um pouquinho de times de alta performance. Que legal! É isso aí, Rafael trabalhou comigo na Adidas, que legal. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Graziela Brunato, conhecida como Grazi, tenho aí mais de 20 anos de experiência na área comercial e de operações de varejo e sempre com muita ênfase na parte de pessoas, processos e também gestão, que é muito importante, né, esse tríade aí para o sucesso. E desde o final do ano passado eu resolvi colocar meu sonho em ação, protagonizar aí o meu propósito, que é desenvolver líderes para vencer na economia global, sempre aí com foco total na entrega de resultado, mas muito pautado em cima da ética, da transparência e da disciplina. Quem me conhece, já trabalhou comigo, sabe o quão eu sou fiel a esses valores. E então, pessoal, essa série Varejando com Graziela Brunato, a gente vai trazer diversos assuntos relacionados ao varejo, para a gente poder aqui compartilhar e ter essa troca aí incrível com todos esses profissionais espalhados por todo o nosso Brasil.
E então hoje a gente começa com o tema bem importante, que é um tema de pessoas, que sem pessoas não há resultado. Então quero convidar a Bruna Andrade, que é uma profissional que eu tive a honra de trabalhar no Grupo Nomura. E no meio de toda essa pandemia, esses 2 anos, ela conseguiu implantar todo o projeto de cultura e estruturar todo esse projeto embasado em cima da parte estruturada de People Analytics. Então ela vai contar um pouquinho pra gente como foi essa construção e toda a experiência que ela tem em cima desse tema. Tá? Deixa eu convidar então a Bruna aqui para participar com a gente, deixa eu chamar, acredito que a Bruna esteja por aí já. Só vou dar um pause aqui no meu som. Vamos convidar a Bruna aqui. Olá, Vivi, boa noite. Oi, Olá, Bruna, boa tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Que bom você por aqui para a gente conversar um pouco desse tema tão relevante, tão novo para o mercado brasileiro, né, Bruna? Sim, bastante. Que legal. Primeiramente, estou bem feliz com esse convite de falar justamente desse tema, né? Que olhando aí para RH é o tema que eu mais gosto, né? Eu sou uma defensora aí de carteirinha da análise por dados e de como trazer comportamento humano, né? Como traduzir isso através de dados de uma maneira mais assertiva e saindo da subjetividade. Então, estou mega feliz com esse convite, tá, Kasi? E também estou mega feliz de estar fazendo parte aí da abertura dessa série maravilhosa aí que você está organizando. Então, Que bom, pessoal, boa Bruna. noite. Começando a apresentar, então, a Bruna é formada em psicologia, sempre com num formato de trabalho com uma gestão sistêmica e estratégica aí para o negócio. E tem bastante a contribuir nesse tema. Tive a honra de trabalhar com você no Grupo Nomura e que conseguiu, né, trilhar essa estrutura de trabalho. E hoje ela está bem estruturada, saindo da parte subjetiva e indo para uma parte objetiva, uma parte estruturada na parte de gestão. Então, para começar, então, queria que você apresentasse um pouquinho, contasse um pouco da sua trajetória e da sua carreira. Bacana. Bom, pessoal, eu já vi vários rostinhos aqui que eu conheço, né? Que bacana. Bom, iniciando a minha apresentação, né? Primeiro, eu acho legal contar como que eu fui parar nesse universo do RH, que o meu estilo de trabalho, ele tem muito a ver com a forma que eu fui parar no RH. Como a Grazi falou, eu sou psicóloga de formação, mas antes de fazer psicologia, eu cursei engenharia. E não imaginava que eu ia parar na área aí de pessoas, né? Mas na época eu tive a oportunidade aí na universidade que eu fazia participar ali das empresas juniores. E toda empresa júnior que eu passei, eu ficava na diretoria de People. Então, das estratégias de pessoas. E aquilo começou a me dar uns estalos. Meu Deus, que bacana isso, que legal olhar para pessoas e tomei coragem de trocar de faculdade e ir para psico para investir aí nessa carreira de recursos humanos. E aí, na faculdade de psicologia, tive N oportunidades de N estágios e comecei, de fato, a trabalhar com RH ali na sexta fase da universidade, com uma pegada muito comportamental ainda. Então, eu trabalhava muito com teste, avaliação psicológica, e acabei me especializando em psicometria na época, e eu já comecei, gente, mas dá para usar mais dados aqui, dá para se aprofundar mais, dá para fazer análises mais sofisticadas. E, inclusive, algumas coisas que eu aprendi na engenharia foram me ajudando. E quando eu me formei, eu já estava trabalhando nessa empresa que eu estou hoje, que é o Grupo Nomura, já tinha passado aí por outros locais, enfim. E quando eu me formei, eu tive muita oportunidade de executar N projetos aqui dentro e de investir mais nessa parte de dados aqui dentro. E o que foi que desencadeou, né? Que me deu muito essa oportunidade aqui. Nós temos um volume muito grande de colaboradores. E é muito difícil você avaliar de uma maneira subjetiva um volume muito grande de pessoas. Você precisa ter estratégias que são escaláveis e a gente conseguir essas estratégias através do uso de dados. Então, foi a partir daí que eu fui me especializando cada vez mais e ousando cada vez mais em estratégias orientadas a dados, né? Eu fui aprendendo on the job, ao mesmo tempo que eu fui estudando, eu fui executando, fui testando, fui validando.
E dessa forma que eu fui, que a minha carreira ela foi tendendo mais para essa área de dados, né? Eu sou bem generalista, pessoal, sou BH total, então trabalho com cultura, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, mas tudo é embasado mesmo em informação em dados, tá? Hoje essa é a maneira que eu trabalho. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, onde estou hoje, como fui parar aqui, é dessa forma. Hoje eu gerencio o RH do Grupo Nomura, que é um grupo de varejo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com a Grazi, construímos bastante coisas bacanas aí juntas, e acredito que no decorrer da conversa a gente vai contar um pouquinho mais para vocês aí. Perfeito. E como é desafiador, né, Bruna, conforme a organização vai crescendo, a gente ficar no intuitivo, né, de realmente cada líder tem uma percepção e depende como esse líder acorda, ele vai seguir por um caminho, né, e sem realmente traçar uma estratégia, principalmente pautada em dados, fica muito vago, né, e realmente vai perdendo o sentido, né, o formato. E com isso a empresa não consegue ganhar escala. Ou acaba ficando Sim. esquizofrênica, né? Uma hora vai para um lado, outra hora vai para outro caminho. Então, Bruna, já seguindo aqui no nosso tema principal, tu poderia explicar para a gente o que seria a gestão de People Analytics? Abrir um pouquinho mais, né? É um tema ainda muito novo no mercado brasileiro, mas tem várias empresas que já trabalham nesse modelo há algum tempo. Então, queria que tu contasse um pouquinho para a gente, explicando o que seria essa metodologia. Bacana. O People Analytics nada mais é do que o uso de dados de pessoas, né, para tomada de decisão relacionadas a pessoas dentro de uma empresa. Então, basicamente, falando de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Basicamente é isso. E como que a gente faz uma gestão orientada por dados de pessoas? A gente monta uma estrutura onde eu consiga todas as informações que eu preciso, eu consiga tratar essas informações, né, fazer o tratamento, ter a informação da maneira adequada, e eu consiga fazer o cruzamento adequado para ter o tipo de tomada de decisão que eu preciso. Então, basicamente, para eu fazer uma gestão orientada a dados, eu tenho que ter uma estrutura montada dessa forma. Eu tenho que ter elegíveis ali os problemas que eu quero tratar, né? Isso você vai de acordo com o seu planejamento estratégico da sua empresa. Entende quais são as suas prioridades ali para aquele ano, para aquele trimestre. Poxa, vou tratar essa lacuna, enfim, treinamento, cultura. E a partir disso, que tipo de dados que eu tenho que ter levantado? Que tipos de cruzamento que eu tenho que fazer e começar a montar essa estrutura? Um ponto que eu acho bem legal falar, pessoal, que não é do dia para a noite, tá? Então, quem tá aí, que trabalha com RH, que ainda não faz People Analytics, já pega tudo que faz de processo de pessoas e já começa a organizar os seus dados. Muita coisa que a gente faz hoje só foi possível porque há 2, 3 anos atrás a gente já trabalhava na coleta dessas informações. Então, já comecem a organizar porque vocês precisam ter um volume de dados para poder fazer os estudos e chegar ali nas conclusões que vocês precisam. Então, basicamente, é isso que é gestão de pessoas orientada a dados. Então, eu saio de uma gestão de pessoas olhando subsistemas, né? Olhando, eu tenho que fazer um treinamento assim, assado, um recrutamento de seleção assim, assado, respeitando uma metodologia, ok, a gente ainda respeita, mas antes a gente estuda. Antes a gente estuda as informações que a gente tem para ver qual metodologia vai ser mais assertiva para aquele caso. E trazendo já, Bruna, um bom exemplo, e aí trazendo como case de mercado até o Grupo Nomura, a grande maioria do mercado brasileiro, ela começa o fluxo de contratação pela tradicional entrevista, né? Primeiro chama o candidato e vamos fazer entrevista. E quando a gente fala dessa metodologia, qual seria o modelo mais assertivo para o início desse funil de trabalho? Bacana. Primeira coisa, quando eu penso em recrutamento e seleção, vou abrir aqui todos os segredos de como eu trabalho, hein, pessoal? Quando eu penso em recrutamento e seleção, primeira coisa eu penso, eu tenho que achar os melhores no mercado, dentro dos cargos que eu estou buscando para minha empresa. E para isso eu vou estudar os meus melhores aqui dentro. Então, eu vou pegar os meus high performance e vou entender quais os indicadores que essa pessoa atinge, em quanto tempo ela atinge, quais as entregas que ela tem e com base nisso eu vou fazer ali o mapeamento de cargo dela. Hoje, gente, a gente já tem softwares bem sofisticados no mercado, onde a gente consegue
fazer esse mapeamento de cargos com base em dados. Então, eu consigo já mensurar percentual de competência através de software. Então, eu mapeio esses meus high performances com base nos indicadores de performance. Ok, selecionei quem são essas pessoas. Vamos lá, uma amostra de venda. Selecionei meus 10 melhores vendedores. Olhei todos esses indicadores, depois eu pego essas 10 pessoas, faço o mapeamento de competências dela, entendo que percentual que essas pessoas têm de cada competência e crio um modelo, crio um perfil médio, que seria o perfil considerado mais próximo do ideal para performar com aquele resultado de indicadores. Com base nisso, é essa pessoa que eu vou procurar no mercado. Aí vocês devem estar pensando, poxa, mas como que tu vai identificar isso numa entrevista, Bruna? De fato, eu não vou conseguir identificar numa entrevista o quanto essa pessoa é compatível com essa engenharia que eu estou falando. Para isso, antes de entrevistar, eu vou aplicar um mapeamento comportamental para mensurar o percentual de competências que essa pessoa tem. Então, antes de eu entrevistar, eu já faço essa validação, já cruzo o comportamento dela com essa engenharia que eu construí, vejo o grau de compatibilidade que ela tem, né? Quanto mais alto, melhor, para poder entender se eu estou trazendo uma pessoa aderente com os meus high performances ou não. Então, antes da entrevista, eu já faço esse filtro que aí já elimina muita gente que não vai atender a necessidade, já elimina tempo de trabalho do RH, que iria entrevistar muita gente que não está aderente, o gestor iria entrevistar muita gente que não está aderente. Então, com esse filtro, a gente consegue chegar em opções que são escolhas assertivas, né? Gasta menos energia e são escolhas mais assertivas também. Perfeito. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para a Bruna desse tema ou queira entender um pouquinho mais, pergunta aqui, que eu faço a pergunta aqui na hora, ao vivo para a Bruna. E esse ponto que a gente está trazendo é perfeito, porque eu costumo dizer que não tem profissional competente ou incompetente. Existe a pessoa certa para aquela posição. Então, quando a gente inicia, através de dados, esse processo seletivo, que nada, o que a Bruna está trazendo aqui, seria uma descrição de cargo, né? Claro, através de um software um pouco mais avançado que ela consiga trazer ali, extrair as competências para essa função, ela vai fazer um cruzamento da vaga versus o perfil e vai dar ali o percentual de match que essa pessoa vai ter com essa vaga. E com isso, entra no funil para o próximo passo, que seria a entrevista, né, Bruna? Então, perfeito, pessoal. Se você não utiliza esse tipo de formato de trabalho, eu super indico que vocês olhem um pouco mais, entendam, porque aí, a partir daí, é um início de um trabalho com excelência e tem ganhos para todos os lados, né? Tanto para o profissional que está realmente iniciando, está realmente largando toda a trajetória dele para iniciar numa empresa que às vezes não vai ter nenhuma aderência com aquela empresa, e vice-versa também, a empresa em perder energia de contratar um profissional que não vai ter match ali, não vai ter tanto a parte de cultura quanto também comportamental para sentar nessa cadeira. Perfeito, Bruna. Então, trazendo um pouquinho aqui, acho que já trouxe alguns exemplos, né, desse desempenho. Tu teria mais algum exemplo para trazer para a gente na parte de mensuração de desempenho? Claro, vários. Uma parte bem bacana também de fazer com análise de dados é a parte de mensuração de desempenho, né? Que o que acontece? O que deve ser a realidade de muitos de vocês? O gestor chega ali no RH, né? Enfim, o gestor ou algum colaborador que entende que precisa ser promovido, né? E solicita, olha, não, já estou ótimo, estou pronto para ser promovido, né? Mas com base em quê? Como que a gente vai saber? Como que eu posso dizer? As pessoas são muito subjetivas. O que para a Grazi é bom, considerado bom para promoção, para mim pode ser diferente. Então, eu posso considerar que uma pessoa é apta para promoção e ela não. Então, como que a gente consegue hoje validar desempenho através de dados, né? De acordo aí com a cultura de cada empresa, com os indicadores de desempenho que são trabalhados, a gente hoje consegue montar uma estrutura, realmente um score dos colaboradores, com todos os indicadores que mensuram o seu desempenho. Bruna, mas aí você tira a parte comportamental, né? Você tira a análise subjetiva? Não, não tiro. Eu consigo, inclusive, mensurar a parte de desempenho comportamental, se eu incluir esse eixo de mensuração ali nos meus indicadores. Então, eu consigo montar uma estrutura onde eu faço esse acompanhamento, né?
Posso usar uma ferramenta como uma Ninebox e customizar para minha realidade, que é a forma que eu trabalho hoje, atende super bem. Posso usar um software? Atende super bem também, um software que já faz isso de maneira automatizada, mas eu consigo hoje olhar todos os indicadores de desempenho de cada colaborador e criar um score, e esse score, o que ele me dá? Ele me dá pessoas que são aptas para promoção, pessoas que precisam ser desenvolvidas, e essas pessoas que precisam ser desenvolvidas, aonde elas precisam ser desenvolvidas. Né? Não é só simplesmente, essa pessoa tem essa necessidade de desenvolvimento, mas no quê? É técnico essa necessidade? É aderência comportamental essa necessidade? Enfim, a gente tem N fatores que influenciam ou não o desenvolvimento de cada pessoa, e é muito bacana eu conseguir mensurar isso olhando para os indicadores delas. Então, super recomendo, inclusive, olhar desempenho através de indicadores para sair de subjetividade e de achismo, porque nós temos a tendência, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu viés inconsciente, e nós temos a tendência de cada um valorizar mais ou menos alguns comportamentos. E aí, Bruno, um ponto bem importante é para quem ainda não iniciou esse trabalho, que comece, né, de 3 a 4 indicadores ali para mensuração. E um ponto bem importante é dar clareza em todo esse programa, né? Dar transparência para os colaboradores em quais indicadores vocês vão começar, a empresa vai começar a trilhar esse trabalho. E com isso, os colaboradores também já começam a participar e já se preparar para esse tipo de mensuração, esse tipo de programa dentro da empresa, né? Então, a Vivi trouxe ali para a gente uma pergunta que ela está perguntando, que seria a nossa próxima pergunta, quais são os principais benefícios aí da implantação dessa metodologia? Bacana. Um deles eu já falei aqui para vocês, que é a possibilidade de trabalhar de maneira escalável, né? A partir do momento que eu consigo escorizar as pessoas e olhar para dados, eu consigo fazer uma análise de volume com muita facilidade, né? Ao invés de olhar 500 colaboradores um a um, eu consigo, através de N filtros e cruzamentos, fazer isso em 2 cliques, assim, e analisar volume e ter a informação que eu preciso ali. Redução de custo, né? Muito provavelmente você pode ter uma equipe de RH até mais enxuta, né? Você não vai demandar. No recrutamento e seleção, você não precisa ter uma equipe tão grande para fazer um recrutamento e seleção, porque o volume de pessoas que vai chegar para você entrevistar é muito menor. Consequentemente, melhoria da experiência do colaborador como um todo, né? Essa jornada do colaborador, ela ser toda customizada por dados. Eu já trago pessoas extremamente aderentes com a cultura, com o que é exigido para a vaga. Eu já sei, através dos estudos, o que essa pessoa vai demandar em cada etapa da jornada de desenvolvimento dela, e eu já vou conseguir entregar isso de maneira customizada. Então, eu acredito que traz uma melhoria muito significativa, né? Que além de usar dados para medir desempenho, a gente também usa para medir satisfação das pessoas e ter vários insights com relação a isso. Acredito que otimização de processos como um todo, né? A gente consegue hoje ter uma tomada de decisão mais rápida e uma tomada de decisão muito mais assertiva, com menos probabilidade de erros, né? Porque já foi feito estudo prévio, e inclusive o estudo vai falar, tem probabilidade de errar aqui. Então, vai ser mais assertivo, né? Quando tu olha todas aquelas informações e entende que a maior lacuna está naquele processo, naquela rotina, a gente consegue ver isso claramente quando a gente roda a pesquisa de NPS para as equipes, né? Então, eu sei que tu tem bastante habilidade com isso, já está aí há alguns anos já colocando em prática, acho que são 4 ciclos, né, ao ano, é isso que você aplica. Então, queria que você contasse um pouquinho mais, Bruna, para a gente, assim, em tópicos, né? Quais são os benefícios aí e como quem está começando agora ou quem ainda não realiza essa pesquisa, qual a importância dela para as empresas? Bacana. Contextualizando, pessoal, o NPS, né? O que é esse indicador? É um indicador que mede a satisfação do colaborador dentro do seu ambiente de trabalho. Então, nós temos, é muito usado no mercado hoje em dia, aqueles formulários de pesquisa de clima, né? Que a pessoa vai lá e preenche várias informações da empresa. Só que o que acontece com esse formulário?
ele é super bacana para um diagnóstico mais profundo, um estudo que tu vai fazer uma vez por ano ali na tua empresa. Mas, quando você precisa receber essa informação constantemente, mensurar essa satisfação com constância e ter uma tomada de decisão mais ágil, esse formulário acaba ficando difícil, porque exige muito tempo da equipe de RH para tabular, exige muito tempo para dar a devolutiva para os gestores, para os colaboradores. Então, o NPS ele é um indicador que ele substitui toda essa burocracia da pesquisa de clima, né? Ele é disparado através de uma ferramenta que chama TrackSale, mas quem não tem o TrackSale pode usar o Google Forms, pode dar o seu jeitinho, que também dá para fazer. E o colaborador ele responde uma única pergunta. Ele dá uma nota de 0 a 10, né, o quão satisfeito ele está no seu ambiente de trabalho. E a partir dessa nota, ele escolhe ali a nota, abre uma caixinha para ele contribuir o porquê que ele deu essa nota. E na metodologia do NPS, a gente classifica as pessoas em pessoas promotoras da empresa e pessoas detratoras, né? Promotor é aquele que fala bem, que gosta de trabalhar ali. É o fã da empresa. E detrator é aquele que não gosta tanto de estar ali, provavelmente está até falando mal da empresa para os colegas. E a partir dessa pesquisa, a gente consegue ter insights valiosos do que faz um colaborador ser detrator da tua empresa, o que faz ele não gostar de trabalhar ali. E você consegue ajustar isso de maneira rápida na jornada dele, né? Ao invés de esperar um grande estudo e um grande resultado, você faz essa pesquisa, você consegue categorizar esses dados. Eu gosto muito de trabalhar com categorias, então eu tenho hoje minhas categorias de detratores, categorias de promotores, e eu consigo entender onde está a minha maior lacuna. Por exemplo, a maior parte dos detratores estão reclamando de benefícios. Peguei todos os detratores, todas as reclamações e apareceu lá, 60% fala de benefícios. Eu sei que é aquilo que eu tenho que tratar nesse momento. Não adianta eu ir lá no que 30% está falando que não vai me trazer resultado. Eu sei que eu preciso olhar para isso para mudar a experiência desse grande grupo dentro da empresa e aumentar a satisfação. E a gente sabe hoje, né, pessoal, que satisfação de colaborador é igual a retenção. A gente consegue promover a retenção, né, através do quanto essas pessoas estão satisfeitas. Então, o NPS ele é um excelente termômetro para isso, que quanto mais alto, mais satisfeitas e engajadas essas pessoas estão ali dentro, e menos probabilidade de ter um turnover naqueles times que estão super satisfeitos, inclusive. Perfeito, Bruna. E eu que sou de um varejo passado, né? Já falei aí que eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de operações. E não é diferente, a gente tem ainda operações que realizam, né? Tem um modelo nesse formato, que é nas andanças, né? Pelas operações, pelas lojas, pelo negócio, costuma perguntar para os colaboradores, né? Para na mesa de um, tá? Conversa com o outro, pergunta como é que está achando a empresa, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, a gente sai dessa forma empírica, porque às vezes eu não estou no bom dia, eu acabo falando alguma coisa que também não vai agregar, daí eu volto para a empresa, acabo passando para o RH gasta uma energia tremenda para tentar ajustar aquele ponto, e nem é um ponto tão relevante. E através da pesquisa, principalmente quando você estipula ciclos, né, de aplicação, você vai ter mais consistência na informação. Ela vai acabar aparecendo com frequência. E daí o ponto principal é tratar rápido, né? Colocando o colaborador no centro e a empresa consiga focar quais são as maiores lacunas aí para com que a gente consiga evoluir rapidamente e transformar esse detrator em promotor. Que a partir do momento quando o colaborador ele está entendendo que a empresa está fazendo um esforço, um movimento para escutar esse colaborador e tentar melhorar, eu acho que aí é a grande virada, né? O relacionamento nunca vai ser 100%, mas quando o colaborador entende que existe um esforço e ele está sendo colocado no centro, aí que começa a grande virada. Então, perfeito. E o NPS também ele é um mega direcionador de prioridades para o RH também, porque muitas vezes naquele trimestre tu tá com N prioridades de ações para fazer. E você não entende, você como RH, o que vai gerar mais resultado para aquele grupo de pessoas. Olhando uma pesquisa desse tipo, você entende de fato, né? Vou até usar uma gíria aqui, o que vai fazer o seu elefante virar. Entende? O que vai trazer efetivamente o seu resultado. Eu até brinco que hoje eu não sei trabalhar sem mensurar um NPS.
E o né? Eu legal não de sei tudo porque ele isso me é ajuda começar. muito a elencar prioridades. E daí aonde começa o looping aí do fluxo, que é começar a realmente a desenhar o futuro, né? Fazer as previsões Sim. já projetando para com que aquilo não volte a acontecer, né? Ou que já fique o botãozinho ali ligado para que o RH ou a empresa como um todo tome Uhum. atenção naquele item ou naquele ponto. Sim. Perfeito, Bruna. Eu vou trazer aqui, tem uma pergunta da Paula que ela colocou, ela perguntou da Nine Box. O que, que você acha da Nine Box, se funciona ou não? E queria que tu falasse um pouquinho dessa metodologia, não é muito foco aqui, mas ela está inclusa dentro. Aham. Não, E bacana. Uhum. Então, se tu puder continuar. Eu gosto bastante porque é uma metodologia que é, inclusive, uma metodologia relativamente nova no mercado. Ela tem aí uns 3 anos que ela começou a ficar em alta no mercado, né? Uma metodologia de desempenho. E o que, que ela leva em consideração? Por que, que ela foi novidade na época? Ela leva em consideração um eixo de desempenho, né, de indicadores de performance, e leva em consideração um eixo de competências, que na forma original que ela foi lançada, esse eixo ele é feito através da avaliação de desempenho. Então, considera o aspecto comportamental do colaborador e de performance também. E através desses dois eixos, a gente consegue encaixar esse colaborador nas boxes, que a gente chama, né? Por isso que chama Nine Box, indicando se ele é promovível, se ele é um ponto de atenção, o que precisa ser desenvolvido nele. Então, eu acho uma metodologia muito bacana que, quando ela chegou no mercado, ela levou em consideração potencial de comportamento também. Mas hoje, o que eu acho da Ninebox? Eu trabalho com ela sim, mas eu não trabalho da forma original, porque eu não gosto, eu não acho bacana o eixo de avaliação de desempenho, que eu acho que ele dá muita margem para a subjetividade, né? Ou seja, o que é uma avaliação de desempenho? É quando o gestor, a própria pessoa se avalia, o gestor avalia a pessoa. Mas, gente, a gente sabe como é, né? O gestor pode avaliar quem ele gosta mais, melhor, e quem ele gosta menos. É pior, é muito subjetivo, tem muitos vieses inconscientes envolvidos. Então, hoje, eu substituí o eixo de desempenho ali pelos indicadores que eu tenho que mensuram o comportamento, né? Por isso que eu falo que eu trabalho com uma Nine Box customizada. Então, hoje, eu mensuro o comportamento através de quantidade de one-on-one que esse colaborador recebeu, se ele tem PDI, eu pego o que eu tenho de controle de indicadores de comportamento para poder fazer essa mensuração. Opa, Perfeito. relógio falando aqui. E é assim, pessoal, é assim como a Bruna trouxe, não tem o certo ou errado, né? Cada empresa vai trabalhar conforme, né, o seu dia a dia, o que ela Sim. utiliza como indicadores. Eu trabalhei em empresas que, em vez de fazer essas avaliações mais subjetivas, fazia comitês. Então, para Uhum. minimizar o erro, existia o comitê dos coordenadores, comitê dos gerentes, e mais de um líder se reunia nesses Uhum. comitês para poder fazer essa avaliação, que era uma das, né? Entre 5. Então, que você acaba na composição ali dos pesos, né? Para essa Nine Box, você pode colocar até um peso menor, mas não expurgar ela. Mas se você tiver, né? Eu concordo total com Bruna, indicadores que tragam números, ele vai ser muito mais assertivo. Então, a gente vai ver ali colaboradores que conseguem entregar bem, né, super acima da média, todos os indicadores, e a gente já vai ver que eles já estão, né, já prontos para ser promovíveis ou para subir para as próximas cadeiras. Como a gente também vai ter bem claramente aonde a empresa tem que focar no desenvolvimento do próximo ciclo, né, que o maior número de colaboradores vai estar naquele quadrante, e também o RH já pode preparar aí um plano para realmente alavancar esse quadrante aí e apoiar os colaboradores para uma próxima subida. E a Grazi falou um ponto que eu gosto muito, assim, de reforçar, até eu ajudo os RHs e todas as pessoas que eu auxilio, eu reforço muito isso, que é entenda o seu contexto e a sua realidade. A metodologia, ela existe, mas a gente, né, não precisa replicar fielmente como aquela outra empresa replica, ou como está escrito ali, como eu aprendi no curso, ou como está escrito. É muito válido eu entender a minha realidade, a minha necessidade, e a partir disso eu consegui usar a metodologia, porque a gente tem que ter um método, né? Mas como um apoio.
né? E eu conseguir trazer os indicadores, enfim, o que vai ser avaliado de forma que faça sentido para mim. Então, eu gosto muito até da gente discutir outras realidades, porque tem pessoas que trabalham muito com réplica, e isso tem muita probabilidade de dar errado, até na análise de dados. Os dados, de repente, que eu estou analisando hoje, podem ser que para a tua realidade não faça sentido. A metodologia, sim, mas os dados vocês vão ter que adequar de acordo, né, com o que é importante para a realidade de vocês. A Paula está trazendo aqui também que na empresa dela, ela trabalha, lá tem um comitê também de calibragem, mas ela concorda também, né, em realmente a gente, as empresas estruturarem aí muito pautado em cima de análise do desempenho e indicadores. Perfeito, Paula. Mas o importante é que tem o pontapé inicial, existe essa metodologia, sim, e agora é aprimorando, né? O mais importante, sim, é quando o colaborador entra numa empresa e sabe que existe um processo para o seu desenvolvimento e também para a trajetória dele, né? Aonde ele pode chegar, em qual cadeira ele vai ter a sequência, né? Se ele realmente tiver entrega dos indicadores. Então, isso é muito importante para as empresas aí que querem aí trilhar um caminho dos colaboradores e também ter um crescimento, sim, exponencial. Tem um ponto ali, Bruna, que você trouxe, até que eu ia contribuir, a parte de one-on-one. Até a Paula colocou ali que eu adoro one-on-one. Pessoal, só ressaltando, perguntem aqui se alguém tiver alguma pergunta para a Bruna, coloquem aqui que eu pergunto para ela. Então, a respeito do one-on-one, hoje em dia até fica meio que no ar, né, Bruna? Como é que eu vou mensurar essas one-on-one? Como é que eu coloco esse como indicador nessa construção aí de análise? Então, trazendo um pouco aqui do spoiler do trabalho da Bruna, então hoje ela estruturou dentro do dia a dia dos líderes e também dos colaboradores como quantificação. Então, o colaborador, na jornada dele de 6 meses, de 1 ano, que é o processo ali de avaliação, ele tem que ter uma one-on-one por mês ou quinzenal, a sua empresa que vai definir qual é a frequência dessa one-on-one. Então, no mínimo, esse colaborador vai ter que entregar X one-on-one para realmente conseguir ser elegível aí para essa validação dos indicadores. Então, dá para começar essa parte de dados de uma forma simples. É claro que o RH ele vai ter que participar em amostragens, né, fazendo auditorias. E a Bruna hoje, não só no trabalho de dados, o mais importante, Bruna, também é compartilhar o quão você acompanha e faz auditorias aí de todo esse trabalho, né? Então, se puder contar um pouquinho como o RH atua de forma ativa aí junto aos times no seu dia a dia. Bacana. A Grazi tocou num ponto bem importante, né? Que é bem importante o RH não atuar só no acompanhamento, né? Claro que nós temos que garantir a execução, né? Garantir, por exemplo, a quantidade de one-on-ones, garantir que todos os indicadores estejam sendo alcançados, mas como que o RH gera valor nisso tudo? Tendo um papel consultivo, né? Conseguindo olhar a linha do tempo daquele colaborador, a linha de indicadores, o score dele, entender aonde que ele precisa de ajuda. É na one-on-one que não está sendo feita? É em performance que ele não está entregando? É no NPS, né, na qualidade do atendimento dele que ele não está entregando? Conseguir, é bem importante que o RH consiga ter essa visão para chamar o líder e fazer uma one-on-one com o líder, né, com o gestor, com o gerente, e aconselhar, olha, o teu time está precisando de ajuda aqui. E se a gente direcionar os PDIs para esse lado? Ou o teu time está precisando de ajuda naquele outro lado? Né? Toda vez que eu dou uma devolutiva de um programa de desempenho, ainda mais com base em dados, existem as pessoas que são promovidas, bacana, super legal, mas existem as pessoas que não são promovidas. E o que a gente faz com as pessoas que não são promovidas? Faz um diagnóstico, olha todos os indicadores, entende onde está a lacuna de entrega para poder atuar. É dessa forma que o RH gera valor. É o RH indo lá na ponta, indo lá no gestor e tendo um papel consultivo, ensinando esse gestor a entender essas informações, né, mais do que o controle, a entender também de maneira qualitativa e saber atuar em cima, né? É bem importante garantir que o gestor saiba atuar, saiba executar plano de ação e comece a ter um olhar crítico, né? E hoje é bem bacana que tem já gestores que começam a ter um olhar crítico
em cima dos números, e eles mesmos vão trazendo os insights deles em cima de toda essa estrutura. E é muito bacana acompanhar esse desenvolvimento. Perfeito, Bruna. E o mais importante de tudo isso é ter uma plataforma, um software que consiga registrar, né? Então, Bacana, sair da Grazi. parte do papel ou realmente de um Excel e levar isso para dentro de uma ferramenta para com que essa trajetória do profissional fique formalizada. Nós, profissionais do varejo ou das empresas, a gente acaba sendo passageiro. Então, deixar isso formalizado, né, para com que esse profissional tenha ali a sequência do seu trabalho de desenvolvimento é super importante. Então, super dica aí que fica para com que formalize, né, Bruno, e tenha essa estrutura, essa trajetória do colaborador registrado. Até porque qualquer perca dessas informações influencia na posterior análise que vai ser feita. Então, é bem importante mesmo ter todo esse histórico, que muitas vezes a dúvida que a gente vai ter é na informação que não foi ali registrada no tempo certo. Quero até fazer um parênteses dessa questão do software que a Grazi falou, compartilhando um aprendizado meu, né, que eu também tive alguns erros de carreira. Eu comecei muito desses projetos estruturando no Excel, né, até entender qual seria a estrutura que eu iria usar para saber que software que me atende. Então, até hoje eu faço dessa forma. Graças a acompanha a minha maneira de trabalhar, eu gosto de fazer dessa maneira um pouquinho mais raiz, mas para entender o tipo de software que me atende. Um erro muito comum, que foi um erro que eu tive lá atrás, é muitas vezes a gente olhar muito a automatização, né? Olhar muito para o software que vai automatizar toda essa estrutura que eu construí, mas não lembrar da parte de extração de dados, de relatórios e de integração desse software com o BI. Isso dificulta muito depois a fazer essas análises, sabe? Pessoal, foi um erro que eu já tive, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu não olho ferramentas sem olhar a quantidade de relatórios e de cruzamentos que essa ferramenta me dá e se ela integra com alguma ferramenta de BI. Porque senão a gente vai fazer todas essas análises na mão. Isso dá muito trabalho. Muito trabalho. E era meu ponto ali de atenção com o pessoal ali da retaguarda, né, com a Bruna, que ela fazia toda a análise do software ali que ele entregava, eu ia direto lá, né, tá, mas o que ele entrega de relatórios, deixa eu ver na prática como é que ele vai cruzar, o que a gente vai fazer. Isso que a Bruna trouxe é extremamente relevante. Não adianta existir todo um trabalho de mapeamento de dados e na hora que a gente vai exportar isso e transformar em informação, a ferramenta ela não entrega. E daí, o que acontece? A gente vai precisar de mão de obra para estar fazendo isso tudo de forma manual. A gestão vai ficar lenta, eu não vou conseguir levar essa informação o mais rápido possível para a ponta. E aí vira realmente... fica bem, né, embaraçado ali, realmente de a gente conseguir tirar nossas conclusões. Então, um ponto bem relevante na hora de avaliar qualquer ferramenta, é bem importante que você olhe a parte de retaguarda de relatórios ali, informações. E aí, Bruna, a gente falou então aqui da parte de informações de dados, a gente falou da pesquisa do INPS, a gente falou da parte de contratações, do recrutamento e seleção que você trouxe ali do mapeamento da engenharia de cargo, que é super importante. Também falou a parte da descrição dos processos, né, em como a gente identificar quais são as rupturas ali no dia a dia dos times. Então, para quem está começando, qual é a dica, né, que você daria para essas pessoas, para esses profissionais que estão aqui, por onde começar? Fala, Bruna, eu não tenho nada, por onde eu posso começar, então, fazer essa implantação? E eu gosto de partir da realidade de eu não tenho nada, não tenho ferramenta, não tenho pessoas especializadas no meu time, nada. Da onde eu começaria, que foi da onde eu comecei de fato, quando eu comecei a ter esse olhar para dados. Primeira coisa, tudo que eu fazia, traduzir informação. Todos os processos de RH, não trabalhar um processo sem ter um indicador que acompanhe a qualidade desse processo, né? A qualidade, a frequência, enfim, tudo você ter isso catalogado. Então, você começar a reunir informações. Bruna, eu não tenho uma ferramenta. E agora? Gente, Excel. Vamos montar a primeira versão no Excel mesmo. Bruna, acho que sumiu tua voz. Bruna? Bruna?
fiel, né? Ele muitas vezes um dado que é enviesado, que vem errado de um controle de uma ferramenta, ele estraga toda uma análise. Você não tem uma análise do cenário real. Então, o cuidado de como esse dado é tratado é muito importante, né? Sempre fazer auditorias, a gente trabalha muito auditando, verificando, para realmente, quando a gente fala de pessoas, é uma promoção que está em jogo, uma tomada de decisão muito séria para eu ter ela enviesada por um dado errado. Então, eu recomendaria muito ter esse cuidado. Recomendo começar mesmo olhando para um Excel. Poxa, não tenho pessoas no meu time para isso, as pessoas que trabalham no RH. Gente, estagiário de administração, tem bastante gente no mercado aí que pode ajudar e que gosta dessa área e tem curiosidade de desenvolver projetos nessa área. Então, começa com uma estrutura simples para você ter facilidade, né? Começar a conseguir manipular aquilo que você tem para depois ir pulando aí para estruturas mais sofisticadas. Eu até falo para vocês, para o estágio que a gente está hoje, eu demorei são 3 anos de trabalho até chegar no estágio que está hoje, desde quando a gente começou a olhar aí para dados e informações. E tem várias informações simples, né, Bruna? Desde faixa etária, desde formação. Então, começar no Excel básico. Dados de desligamento. Os sistemas, eles dão algumas informações que a empresa acaba não extraindo e pegando as informações, né? Então, dá para jogar para o Excel e colocar o nível de formação, cursos, faixa etária, né? Enfim, para começar já a mapear para ver esse grande número de colaboradores, o que a gente tem aqui dentro, né? E uma pesquisa não de clima, um NPS, ele é fácil de implantar e com certeza as empresas vão ter informações ali valiosas para que comece, deixa eu olhar para isso, deixa eu implementar esse ciclo. E como a Bruna trouxe ali, tem várias ferramentas simples hoje do mercado, Trackseio e tem entre outras aí, que não são caras, são ferramentas baratas ali, mas também dá para fazer com o Google Forms, né? Que é uma ferramenta gratuita que dá para tranquilamente também fazer essa avaliação e já começar a olhar toda essa informação para tomada de decisão na parte de pessoas. É bem isso, Grazi. É o que eu quero deixar assim, de mensagem principal para vocês, que é uma caminhada, e muitas vezes quando a gente escuta o termo People Analytics, a gente pensa, meu Deus, isso é muito complexo para eu ter no meu RH, para eu ter na minha empresa. Em algum momento vai ser, mas até lá você já teve uma jornada de desenvolvimento que suporta essa complexidade, entende? Realmente, a virada de chave é você começar a exercitar esse olhar. E um ponto bem importante que a gente não falou em nenhum momento também é uma mudança de mindset. A Grazi sabe disso, o quanto a gente luta com tomadas de decisão empírica, né? O quanto a gente tem que trabalhar mindset dos líderes e dos colaboradores também. Então, tem todo esse trabalho realmente de construção de mindset orientado a dados que vai garantir o sucesso ali da sua estratégia de dados também. E um ponto que eu adoro, que não trabalhei só no Grupo Nomura, mas também na Espaço Laser e outras empresas aí como Dudalina, posso citar várias, que também é a parte quando eu vou promover um colaborador, quais são as premissas aí para essa promoção. E daí, quando a gente olha para dados, não tem erro, né? Através do resultado ali desse colaborador, fica muito mais fácil em fazer essa promoção, não só para o colaborador que está aguardando também mérito por essa entrega, mas também segurança para ele, para falar assim, por que foi ele e não fui eu? Né? Porque a gente está nesse dilema com frequência, né? A gente, gestores, aí, eu me coloco nessa posição. É muito difícil fazer uma escolha da parte empírica. A gente conhece as pessoas de forma profissional, até a parte B, né? C, D, a gente não conhece. Então, tem grandes potenciais que a gente acaba não promovendo por falta de informação, como também ao inverso é verdadeiro. Então, eu adoro a utilização dessa metodologia também para se aplicar nas promoções. Ali não tem erro, né? Mérito da pessoa através dos indicadores para essa promoção. E aí, Bruna, a gente já falou um pouquinho, não sei se quer contribuir aqui com a gente. Paula aqui falando que Bruna arrasou. Obrigada, enfim, obrigada, Paula.
Com certeza a Bruna está à disposição aí para troca, enfim, Com eu fico certeza. aberta para o mercado, eu também me coloco muito à disposição para os gestores. E, assim, quais são os outros ganhos ali que existem para a empresa, né? Você falou um pouco, não sei se você quer complementar esses ganhos aqui para a gente, se tem mais algum. Eu até fiz uma colinha que eu não queria esquecer de compartilhar nenhum ponto com vocês. Ah, eu lembrei de um ponto importante que eu queria falar, de ganhos para a empresa. Quando a gente tem um volume de dados em tratamento e está acompanhando isso, né, há um tempo, né, quando a gente já está indo para o estágio mais sofisticado, a gente consegue começar a trabalhar com predição de cenários. Uhum. Então, além de eu olhar o que eu tenho ali de lacuna para ser tratada, quando eu já estou controlando todas essas informações, antes da tomada de decisão, eu já consigo prever um futuro cenário. Então, Uhum. por exemplo, como que isso funciona na prática? Eu consigo prever qual grupo de colaboradores tem mais ou menos probabilidade de ficar na empresa ou sair, Perfeito. analisando todos os dados ali, todos os cruzamentos que eu tenho controle. Então, consigo, por exemplo, prever qual é o tempo de ramp-up de cada cargo, né? Quanto tempo um vendedor começa para ter entrega, quanto tempo um caixa começa para se aculturar e ter entrega, um cargo de back-office. E eu vejo que a tendência, que eu acredito futura realmente do People Analytics, é trabalhar com modelos mais sofisticados de predição de cenário, Sim, né? Isso perfeito. olhando para desempenho, para recrutamento e seleção, para performance. Então, esse acho que é o maior ganho que a empresa pode ter, mas exige um estágio de maturidade Uhum. realmente mais avançado, né? Um tempo maior de acompanhamento e um Uhum. volume maior de dados sendo tratados e cruzados ali. Eu vou trazer até o exemplo, deixar isso mais na prática, que a Bruna está falando que é super importante pegar empresas aí que estão com crescimento exponencial, né? A Uhum. Cícera está aqui com a gente, é da Espaço Laser, do RH de lá. Cícera, um Ah, que beijo. bacana. Tive a oportunidade de trabalhar com essa profissional incrível. E Espaço Laser foi um boom, né? Eu trabalhei lá na época que tinha 500 unidades. Na época, quando eu entrei, tinha 40. Eu era diretora da regional aqui do sul do Brasil. E quando eu saí de lá, tinha 70 na minha regional. E hoje está com mais de 800 aí operações. Se eu não estou errada, Cícera, né? Me corrija aqui quantas Uhum. hoje tem. Se passa disso, acho que já até passa. E quando a Bruna está trazendo ali esse processo de avaliação semestral ou anual, ela consegue ver o quanto esse time da área comercial caminhou. Então, ela consegue Uhum. entender no próximo ano quanto ele vai caminhar. E daí, se caminhou só, por exemplo, Uhum. 10 colaboradores caminharam e a empresa vai precisar crescer para 100 vendedores, então, o que o RH tem que fazer? Vamos potencializar esse desenvolvimento, porque a gente não vai ter pessoas para escalar o nosso Sim. negócio. E daí, pessoal, é onde começa a grande transformação da empresa, que é uma máquina de desenvolver pessoas. Porque, Uhum. como eu É uma sempre máquina de falo, talento. né, Bruna? Time Total. preparado é time Uhum. campeão. Não tem erro, gente. Quando a gente está preparado, com certeza o sucesso vem. E daí, Bruna, caminhando para o final, a gente já está aí uma pena, 8h22. Já Foi tá no muito, né? final. O nosso papo foi muito bom. Eu sou fã da Bruna, ela sabe disso e eu poderia ficar horas aqui conversando com ela. Mas, Bruna, conta um pouquinho de dicas aqui de cursos ou formação para quem gostaria de entender um pouco mais desse tema, ou se Bacana. aprofundar, o que tu poderia deixar de dica aqui para as pessoas referente a esse tema. Bacana. Quando eu quis me aprofundar desse tema, o que abriu meu mindset, né, na verdade não é um curso específico, é uma pessoa que é especialista no tema, que é o Alexandre Ricardo Pérez. Eu até olhei aqui que eu não lembrava o sobrenome. Ele é head da parte de People Analytics do Itaú. Então, ele lidera vários projetos estratégicos. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele quando eu procurei uma formação pela BCN Treinamentos, na época, isso deve fazer uns 2 anos e meio. E depois eu tive outra oportunidade de fazer outro curso com ele pela HSM University. E foi assim, gente, riquíssimo, riquíssimo. Ele tem um olhar muito estratégico. Ele é engenheiro de produção, de formação. Então, ele tem um olhar muito estratégico em cima de dados e de informações de people. Ele desenvolveu toda a carreira dele, desde a época que ele atuava como engenheiro, olhando para dados de people.
Então, quem quiser procurar depois, eu posso até passar o nome por direct, se vocês não anotaram, quem quiser procurar no LinkedIn dele, porque ali ele publica aonde ele vai dar os cursos, né? E não sei qual instituição ele está dando esses cursos agora, mas na época eu fiz por essas duas. Recomendo muitíssimo, eu uso os materiais, tudo que eu aprendi, minhas anotações da época até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, ele traz metodologias muito atuais no mercado. E uma coisa bem legal que ele tem um olhar muito bacana é para a estruturação de times de people analytics. Então, ele é uma pessoa muito especialista nisso. Gente, surreal. Eu super recomendo assim, seguir ele, acompanhar e quem quiser se aprofundar, fazer algum curso dele. Eu conheci por indicação em grupos de RH, mas depois do primeiro curso eu me apaixonei pela metodologia. E se tiver oportunidade, faço um terceiro curso com ele ainda, porque vale muito a pena. A Paula colocou aqui para você, para os gestores comercial, qual é a ferramenta sobre o tema que podemos estudar? Se tem alguma ferramenta? Ferramenta para essa parte de recrutamento e seleção, né? A ferramenta que eu uso hoje, que eu super recomendo, é a Solids. Se vocês quiserem estudar, eles têm um site que chama Universidade Solids, que tem muito material gratuito. Então Verdade. já dá para ter um bom entendimento de análise de dados através dos materiais gratuitos. A GUP também, o site da Universidade da GUP, tem muito material gratuito à disposição sobre o tema. Inclusive, Que dá eles para fornecem vários e-books referente a esse ter. material. Inclusive, depois da live, eu vou compartilhar alguns e-books aqui que a GUP, né, disponibiliza gratuitamente para o pessoal. Uhum. Dá para ter um entendimento realmente um 360 sobre o tema e aí o que vocês quiserem se aprofundar, buscar informações específicas, mas GUPs sólidos e a gente é uma ferramenta nova que a gente está usando, que é a Casting. Eles fornecem também vários materiais gratuitos e o bacana da Casting é que é bem direcionado para o varejo. Né? Diferente da GUP e da Solids, que tem uma pegada mais de tecnologia, a Casting é bem direcionada para o varejo. Vale a pena dar uma olhada também nos materiais que eles fornecem, que ajuda a dar alguns insights sobre o tema. E é também uma gestão à vista, né? A forma de tu levar todos esses indicadores na palma da mão, na palma da mão de todos os colaboradores. Então, Bruna, quero super te agradecer pela troca, pelo Imagina. bate-papo. Eu vou deixar o contato também aqui, se alguém tiver interesse de entender um pouquinho mais. A live vai ficar gravada. Então, eu fui anotando aqui uma análise geral e vou pedir também para te fazer uma conclusão. Então, seria uma análise de dados aplicada à gestão de pessoas, como você trouxe, né? Proporciona tomada de decisão aqui mais assertiva, certo? E por meio dessa metodologia dá para descobrir novas tendências, como você trouxe também. O trabalho muito forte, o principal que você trouxe, o elefante, que são as lacunas, que é o principal aí para atuação rápida e imediata. Focar aí com força nos problemas e também como um todo na frente de pessoas da empresa. E daí a gente falou também de pesquisa de NPS, falamos também na parte de recrutamento e seleção, falamos também na inbox, a avaliação dos indicadores. E daí, Bruna, se tu quiser fazer uma conclusão, então deixo com você. Bacana. Enquanto a Grazi foi fazendo a conclusão, eu fui pensando aqui, né, que várias coisas ela já foi trazendo, mas sabe quando a gente escuta um termo do mercado, né, as pessoas discutindo, mas quando que o RH ele deixa de ser operacional para ser mais estratégico e entregar valor? É quando ele começa a olhar as informações que ele tem em mão. Isso total, porque muitas vezes o RH ele gasta muita energia fazendo processos completamente desnecessários que não geram valor para aquela realidade simplesmente por falta de estudo daquela realidade, por falta de olhar aquele cenário. E quando tu tens as informações em mãos, quando você monitora, você começa a entender isso, você começa a entender até o que você faz. Eu mesmo já tive várias coisas que eu fazia que hoje eu olho, meu Deus, como eu fazia isso lá atrás, como eu gastava energia com esse tipo de processo, se para mim a realidade é outro tipo de processo que gera valor. Então, eu acredito, eu sou uma defensora, né, gente? Eu acredito muito que a análise de dados é o futuro em gestão de pessoas. Sim. Como a Grazi falou, eu fico super à disposição. Se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais em algo que foi falado aqui, tiver alguma curiosidade,
pode me procurar no direct do Instagram ou no LinkedIn, tá? Adoro ter esse tipo de troca, fico realmente super à disposição para discutir, para trocar, para pensar juntos, né? Ter ideias juntos, tá, pessoal? Mas eu vejo que hoje, para um RH estratégico, se você não olha para dados, não acontece. Você não consegue tirar o seu RH do operacional. E assim, Eu acho que Bruna falou o futuro. mais do que nunca, assina embaixo que você trouxe em toda a minha trajetória profissional. Aqui eu tenho algumas profissionais que eu trabalhei, Cícera, tá aqui também a Tânia, que eu trabalhei. E eu acredito muito que o RH ele é parceiro estratégico do negócio e ele tem que vir para o centro da mesa. A Bruna sabe mais do que ninguém o quanto a gente trabalhou nesses últimos 2 anos, empoderando o RH, colocando ele no centro do negócio para realmente ter uma tomada de decisão mais assertiva e ter essa construção da jornada do colaborador aí, a jornada mais perfeita e mais prazerosa para ambas as partes. Então, Bruna, super obrigado. Antes de finalizar, eu quero te convidar para a semana que vem, tá? A gente vai ter a próxima live com o Mário Bordinar. Ele é o fundador da Creative Vendas, tá? A gente vai falar aqui da parte de treinamento, da parte de capacitação. Se o Mário estiver por aí, manda um tchau. Ele já é famoso aí, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecer, vão ter a oportunidade de conhecer esse grande profissional. E a gente vai falar da importância da preparação das lideranças e dos colaboradores como um todo. Dicas ali por onde começar, seu trabalho hard, soft skill, o que eu devo trabalhar. Então, já vai ao encontro do que a gente conversou aqui com Bruna. Então, Bruna, muito obrigada. E agradeço a todos pela participação. Eu conheço o trabalho do Mário. É imperdível. Vale super a pena. Eu estarei presente nessa, inclusive. Vai ser uma aula, super a pena acompanhar. Com certeza. É uma aula. Gente, um forte beijo. Obrigado pela participação de todos. Uma alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje. Foi o pontapé inicial. Obrigada, Bruna, por participar dessa história. Obrigada a você grande. Varejando com Graziela Brunato, porque time preparado é time campeão. É time campeão. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.